Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Eu sou Fábio Esperon. E eu, Leonardo Assunção. Estamos aqui diariamente com o programa Segurança e Debate, tratando de segurança, política, cidadania e outros assuntos do seu interesse. Aonde, Leonardo? Aqui, na TV Farol. Essa é feita para você. Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. O governo investe para melhorar a saúde em Alagoas. Para cada caso, há um lugar ideal para atender você. Para esses, as unidades distritais atendem sem hora marcada. Em casos assim, procure os mini pronto-socorros. Mas em casos graves, de urgência ou emergência, venha direto para o HGE. Assim, você é atendido no lugar correto, evitando superlotação e ajudando a melhorar a saúde de Alagoas. Governo de Alagoas. Gente que faz pela gente. Alagoas registrou mais de 850 mortes no trânsito, muitas causadas pela mistura de álcool e volante. A bebida altera os sentidos e diminui seus reflexos. Isso, combinado com a direção, pode ser fatal. Beber e dirigir é crime e o motorista alcoolizado pode ir preso. Seja consciente e faça a sua parte. A gente está fazendo, aumentando a fiscalização. Lei seca. Se beber, não dirija. Governo de Alagoas. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo o que há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado.
Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança e Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública, em parceria com a TV Farol. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o juiz José Braga Neto, que está à frente da 16ª Vara de Execuções Penais. Doutor Braga Neto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E como eu sempre brinco aqui e digo, esse programa é muito dinâmico, eu já vou começar lhe fazendo uma primeira pergunta. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui aos nossos telespectadores quais são as atribuições da 16ª Vara, ou seja, da Vara de Execuções Penais. Dar cumprimento às guias de recolhimento, guias de recolhimento que geram aspectos dos processos de execuções penais, né? Então, o indivíduo ele é processado, julgado, após o julgamento e o trânsito de julgado dessa decisão, ele se envia a guia de recolhimento uma para o sistema prisional e outra para a 16ª Vara e uma terceira para o Conselho Penitenciário. Daí, no nosso caso, gera um processo, a PEC, e aí nós damos início ao cumprimento da execução da pena, né? Se o indivíduo tem mais de um processo, mais de uma condenação, consequentemente, ele tem mais de uma guia de recolhimento, então, são mais de um processo, de acordo com as condenações que ele tiver. Então, se tiver mais de um, essas guias são unificadas, né? Os processos são unificados e a pena também é unificada. E aí a gente tem a totalização da pena e aí nós fazemos a projeção de quando esse indivíduo vai progredir do regime mais severo para o menos severo. Ah, perfeito. Então, essa seleção da progressão é feita através da 16ª. Da 16ª Vara. É a competência exclusiva da 16ª Vara. Interessante. Leonardo, por favor. Inicialmente, gostaria de saudar o nosso convidado, doutor Braga Neto, Esperon, nossos telespectadores, indagá-lo a respeito qual análise o senhor faz do atual momento do sistema prisional alagoano. O que o senhor poderia dizer acerca desse tema? O sistema prisional hoje no estado de Alagoas está, eu não diria nem à beira do colapso, ele está em colapso em relação à grande quantidade de presos que existe no nosso sistema prisional e nossas instalações continuam as mesmas de 10, 15, 20 anos atrás, né? Então a população carcerária ela vem aumentando de uma forma muito forte, né? E nós não acompanhamos, as unidades não acompanham essa quantidade, a acomodação dessas pessoas, entendeu? Então são unidades antigas, arcaicas, né, que não atendem às nossas necessidades, né? Então, muito embora que o governo do estado de Alagoas, nos últimos anos, é o único que se voltou para o sistema prisional, mas ainda de uma forma bastante tímida, né? A gente não vê grandes investimentos no sistema prisional, exceto esse que está acontecendo agora, com a construção de uma unidade em Craíbas, que vai atender os presos de Arapiraca, daquela região, né? E a perspectiva da construção, ainda este ano, de um presídio para 1.000 presos, onde nós vamos abrigar os presos do regime fechado, né? E uma outra unidade para o presídio feminino com 200 vagas. Isso aí resolve temporariamente essa situação. E o Baldomero Cavalcante, onde hoje abriga os presos já condenados, que estão cumprindo pena, esse aí a gente vai dar início a recuperar essa unidade e abrigar os presos do regime semiaberto, que lamentavelmente no estado de Alagoas nós temos mais de 900 presos nessa situação, e todos em liberdade, todos em prisão domiciliar, onde o Estado não tem efetivamente condições de fiscalizar essas pessoas de uma forma mais perfeita, de uma forma mais coerente, de uma forma mais incisiva. Nós não temos como fiscalizar essas pessoas. Existe o monitoramento eletrônico. Esse monitoramento eletrônico, nós não temos em quantidade suficiente para toda a população do semiaberto, então nós escolhemos os tipos penais que deveriam ser, as pessoas que praticaram determinados tipos penais para serem monitoradas, né? Então nós temos em torno de 380 tornozeleiros eletrônicos, consequentemente 380 pessoas monitoradas. Mas é interessante o senhor fazer esses comentários sobre a tornozeleira, me permita, Leonardo, é porque há uma economia muito grande para o Estado quando se faz uso desse controle eletrônico, né?
Por que o Estado não procura investir um pouco mais nisso, doutor Braga Neto? Gostaria, só se me permite acrescentar, que o senhor explicasse para a população o prejuízo que o Estado tem nessa ausência do presídio semiaberto, inclusive na ressocialização do reeducando, né? Que ele está ali no sistema fechado, totalmente preso, e de um dia para o outro vai para a rua porque não tem essa unidade do semiaberto, né? E onde é proibido, vedada a progressão por salto, né? Então, o indivíduo não pode progredir do regime fechado para o aberto, né? E tem que ter tem que ser fechado, tem que ser por etapa, né? E, infelizmente, no nosso estado está acontecendo isso aí por falta dessa unidade. Agora, o monitoramento eletrônico ele é muito bom para o controle das saídas autorizadas. O ideal é que se tenha a unidade para abrigar a população dos condenados do regime semiaberto. Entendeu? Ele tem aquela unidade e quando ele for sair, com as saídas autorizadas, aí sim eles são monitorados e vão para onde for determinado ou foi autorizada a saída dele para aquele determinado local. Não você monitorar toda uma população carcerária, que aí é completamente diferente e não é viável. Perfeito. Agora, o senhor me permite um comentário. Há cerca de 2 anos atrás, o IFOSPAN, que é o instituto que realiza esse programa, apresentou um projeto, né, onde a maior produtora de petróleo do nosso país iria patrocinar esse projeto, onde teríamos a implantação do regime semiaberto aqui em Alagoas. E caímos numa única pendência. Havia necessidade de mostrarmos o estreitamento de laços entre o IFOSPAN e a CEGESP. E, infelizmente, na época, o intendente era o então secretário Dário César. Nós marcamos 3 reuniões, a auditoria dessa empresa de petróleo veio para Alagoas e não conseguimos que fossem recebidos durante 3 vezes. Perdemos um grande projeto em torno de 5 milhões de reais para implantarmos aqui. Inclusive, comentávamos isso com o desembargador Tutimés Ayran, que ficou até muito sentido com isso. É uma pena realmente. É lamentável que fatos dessa natureza aconteçam, né? E a sociedade é quem paga esse preço, né? Então, nós temos pessoas, cerca de quase 1.000 pessoas, que estão em liberdade e que não estão preparados para a liberdade. E muitos deles continuam no submundo do crime, praticando crimes contra pessoas integrantes da nossa sociedade. Há quanto tempo tem essa realidade sem o presídio semiaberto? O presídio semiaberto ele foi interditado nos idos de 2007 e até hoje não foi restabelecido. O senhor comentou aí no meio da sua fala sobre a estrutura física das unidades prisionais. Eu gostaria que o senhor pormenorizasse isso. O senhor entende que os presídios alagoanos foram bem construídos? Nós sabemos até que há denúncias, né, de questão de desvio no momento da construção, aqueles relatos que a gente sempre faz questão de lembrar aqui dos presos chutando a parede caindo. O que o senhor poderia dizer da estrutura física dos presídios? Bem, em relação ao desvio de recursos, eu não posso dizer absolutamente nada, porque não é da minha época, não tenho um conhecimento, mas muito embora que até hoje existe levantamentos, auditorias ali já foram feitas, até comigo já lá, foi pedida autorização para engenheiros, arquitetos adentrarem no sistema prisional para verificar a situação de edificação do presídio, especificamente Baldomero Cavalcante. Mas, de uma forma geral, as outras as unidades, as demais unidades não são tão mal edificadas quanto o Baldomero Cavalcante. Esse foi terrível a edificação dessa unidade e que realmente é isso mesmo. Em 2 tempos, o pessoal, meia hora, derruba todo um raio daquele, até mesmo a unidade. De repente, eles criam um problema ali, rapidamente derruba paredes, celas, todo modo fica destruído em questão de meia hora, rapidamente. É impressionante com que facilidade eles têm para derrubar aquilo, porque realmente foi muito mal edificado. Muito embora com essa administração do SGAP agora, vem recuperando modo a modo e tentando melhorar essa situação, né? São investimentos que eu não sei se o retorno é satisfatório. O custo-benefício, né? Exatamente. Mas o senhor me fez lembrar agora com esse comentário, nós entrevistamos aqui na semana passada a professora doutora Suzan Cordeiro, que é uma especialista em arquitetura prisional, e comentávamos sobre esse presídio lá de Craíbas, né, onde ela demonstrou uma preocupação muito grande pelo investimento de uma estrutura prisional, onde
a gente vem a conter 800 pessoas, 1.000 pessoas. Ela desaconselha esse porte, né, de construção, porque não é o que hoje se pratica no mundo. Eu até gostaria de pedir uma gentileza, nós vamos colocá-la, pedir que ela entre em contato com o senhor, porque é uma assessoria, uma consultoria muito interessante, para que o senhor possa também fazer uso, né, dessa boa vontade que ela tem. Porque realmente essas grandes unidades, elas estão em desuso. O que se aconselha hoje são pequenas, descentralizar, né? Por exemplo, em cada comarca tem aquele pequeno presídio onde possa abrigar os seus presos que fica fácil de administrar, né? Ao contrário de uma grande unidade, a exemplo dessa que está sendo construída em Craíbas com capacidade para 800 presos, e essa vai ser edificada aqui para 1.000, onde nós sabemos que a dificuldade vai ser enorme. O SGAP não tem a menor condição de administrar, em termos de pessoal, aquela unidade, bem como essa outra que vai ser edificada aqui em Maceió. Por quê? Porque os agentes penitenciários, a quantidade é ínfima. Todo dia, todos os meses sai agente penitenciário, está extremamente defasado o quadro. Então, um plantão que era para ter 16, 18 agentes penitenciários por unidade, a gente vê ali 4, até 4 eu já vi, 4, 6 agentes por plantão. Então, é difícil administrar uma situação dessa. Então, para que o SGAP administre, é necessário uma série de providências do governo do estado de Alagoas, principalmente no tocante a concurso público para agentes penitenciários e outros profissionais que atuam nessa administração. Doutor Braga Neto, nós recebemos algumas mensagens e praticamente a maioria delas questionava sobre isso. Em algum momento existe uma triagem, existe uma escolha de uma hierarquia no momento que o senhor precisa, por exemplo, enviar ao sistema prisional um homicida. Em algum momento o senhor tem que fazer uma escolha, vamos liberar para o semiaberto Maria da Penha, alguém que cometeu um crime tipificado Maria da Penha, para poder dar essa vaga ao homicida? Não existe isso, não. Não existe a menor possibilidade de se criar essa situação, de forma alguma. Se eu tenho, como no caso lá do Baldomero, mais de 800 presos já cumprindo pena em regime fechado, quantos chegam eu tenho que abrigar. Eu não tenho que tirar preso dali para substituir outro, não. O que nós podemos fazer é trabalhar de forma constante, de uma forma, inclusive, muito dinâmica, com o objetivo de progredir os presos na hora correta, tá entendendo? Para que a permanência dele seja a menor possível dentro do sistema prisional. Né? Mas dentro da lei, dentro daquilo que lhe é facultado, que a lei faculta. Então eu não posso abreviar. Sem queimar etapas, né? Exato, sem queimar etapas. Não pode de jeito nenhum. Perfeito, Leonardo. Sobre essa questão do tratamento com os presos, inclusive os presos provisórios, definitivos, porque a gente sabe que os presos provisórios têm uma energia maior, porque não sabe como vai ser a situação deles, se serão condenados ou não. Gostaria que o senhor explicasse aos nossos telespectadores o que são esses presos provisórios, o que são os definitivos e se há um percentual, hoje tem conhecimento, de quantos são provisórios e quantos são definitivos lá no sistema. Veja bem, o preso provisório é aquele que está sob júdice, é aquele preso que cometeu um delito que ainda não foi julgado e está com a prisão preventiva decretada, né? Esse é o preso provisório. E o preso condenado, como o nome já está dizendo, é aquele preso que já foi sentenciado, quer seja transitado e julgado ou não, né? Mas tem que ser julgado. Porque após o julgamento, né, o réu tem o direito de recorrer daquela decisão. Todo réu tem direito de recorrer da decisão. Ele estando preso, ele pode recorrer da decisão e pode também, tem que ser iniciada a execução daquela pessoa, mesmo provisoriamente. Chama-se a carta de guia provisória, a guia de recolhimento provisória. Então, apesar dele estar em grau de recurso, mas já iniciamos a execução dele, porque é muito mais benéfico para ele. Já inicia o processo de execução dele. Então, é por isso que se exige hoje, a lei tem que prever essa situação de ser encaminhada essa guia de recolhimento provisório e nós iniciamos a execução dele também de forma provisória. E muitas vezes ele progride de regime ainda de forma provisória, sem ainda ser decidido na instância superior a situação dele. Então, para você ver como é importante o início do cumprimento da pena dele.
Interessante. Doutor Braga Neto, o senhor já esteve à frente da 17ª Vara e eu gostaria de saber do senhor a sua opinião sobre a importância, né, dessa instituição que nós temos aqui, que para nós é algo assim de suma necessidade. Mas eu vou pedir uma gentileza que o senhor responda isso já, depois de um breve intervalo. Depois de você ouvir o que comentamos aqui, esses números assim difíceis do sistema prisional, quero lembrar você, nós vamos sair daqui, vamos direto para o restaurante New Hakata, você sabe, é a grife da culinária japonesa. A gente volta já. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Eu sou Fábio Esperon. E eu, Leonardo Assunção. Estamos aqui diariamente com o programa Segurança e Debate, tratando de segurança, política, cidadania e outros assuntos do seu interesse. Aonde, Leonardo? Aqui, na TV Farol. Essa é feita para você. Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. O governo investe para melhorar a saúde em Alagoas. Para cada caso, há um lugar ideal para atender você. Para esses, as unidades distritais atendem sem hora marcada. Em casos assim, procure os mini pronto-socorros. Mas em casos graves, de urgência ou emergência, venha direto para o HGE. Assim, você é atendido no lugar correto, evitando superlotação e ajudando a melhorar a saúde de Alagoas. Governo de Alagoas. Gente que faz pela gente. Alagoas registrou mais de 850 mortes no trânsito, muitas causadas pela mistura de álcool e volante. A bebida altera os sentidos e diminui seus reflexos. Isso, combinado com a direção, pode ser fatal. Beber e dirigir é crime e o motorista alcoolizado pode ir preso. Seja consciente e faça a sua parte. A gente está fazendo, aumentando a fiscalização. Lei seca. Se beber, não dirija. Governo de Alagoas. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou o André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo o que há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública.
Informações 9981 2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Voltamos à nossa entrevista, hoje com o juiz da 16ª Vara de Execuções Penais, Dr. José Braga Neto, e eu quero lembrar a vocês, se você sentir, desconfiar que alguém está abusando sexualmente de crianças, diz que sim e faça a sua denúncia, faça a sua parte. Parte daquele projeto Promova a Paz, exploração sexual jamais, então faça a sua parte, use o número 100, é gratuito, você pode, até em situações de emergência, pode fazê-lo. Dr. Braga Neto, repetindo aqui a pergunta que fiz no bloco anterior, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a importância, se o senhor acha que sim, acha que não, da 17ª Vara aqui para nós em Alagoas. A 17ª Vara tem uma atuação significativa no estado de Alagoas e deve continuar com essa atuação. Ela é primordial, ela é muito importante no combate às organizações criminosas. Entendeu? Juntamente com o GECOC, né, que aí, muito embora que as decisões partem da 17ª Vara, a agilidade, né, que é empreendida junto à 17ª Vara, muitas vezes não acontece com as outras varas criminais. Né? Então, os delegados, o próprio GECOC, quando fazem as solicitações, a resposta posso dizer assim, imediata, bem diferente de uma vara comum, onde vai para distribuição, já tem essa demora para distribuir, para chegar na vara propriamente dita, em seguida para o juiz. E lá não tem um protocolo próprio, já começa o avanço por aí, a rapidez, a celeridade aí. A 17ª Vara tem um protocolo próprio, né, onde não passa por distribuição, os processos são mantidos em segredos de justiça, e aí as decisões ficam bem mais céleres. Que bom, quando o senhor disse nós, é porque tem o mesmo sentimento que nós aqui, né? O senhor quer que a coisa cresça, que se desenvolva. Eu fui integrante com muito orgulho da 17ª Vara, eu participei do Núcleo de Combate ao Crime Organizado, né, que foi quem deu origem à 17ª Vara, né? Então, toda aquela fase inicial, nós participamos, sim, com muito orgulho, e ela deve permanecer com essa atividade e atuando de forma sistemática contra a criminalidade no estado de Alagoas. Que bom, compartilhamos disso. Leonardo. Definitivamente, a manutenção da 17ª Vara, inclusive por determinação do STF, foi uma perda muito grande para o crime organizado do Estado, que achava que tinha espaço livre aí para poder continuar atuando. Ficamos felizes com a manutenção. Doutor Braga, como é que é tentar fazer cumprir a lei de execuções penais nessas unidades prisionais sem estrutura, poucos agentes penitenciários, não dá muitas vezes para fazer aquela divisão de preso, ou se é que se consegue dividir preso por tipo de crime, provisório, preso definitivo. Eu queria que o senhor nos explicasse como é que tem sido essa luta de cumprir uma lei que prevê determinadas garantias que a realidade às vezes dificulta. A lei de execução penal é uma lei muito boa mesmo, uma lei avançada, que satisfaz as nossas necessidades. Agora, lamentavelmente, fazer cumprir essa lei é dificílima para o juiz de execução penal. Né? Em face de alguns problemas já falados aqui, né? Hoje, aqui, né? Já mencionados, já tratamos desde exemplo das unidades prisionais pequenas, com a capacidade bem inferior à população carcerária. Né? Então, hoje, nós não podemos fazer uma divisão dos presos por tipo penal. Então, o indivíduo que praticou homicídio vai ficar separado do que pratica o tráfico de drogas, vai ficar separado do assaltante, enfim, não temos como separar os presos por tipo penal. Depois de muita luta, nós conseguimos separar os presos, os provisórios dos condenados. Já foi um grande avanço, encontramos muitas resistências, mas conseguimos separar os presos dos provisórios dos condenados. Não é porque os presos provisórios têm que ser dado um tipo de tratamento, enquanto que o preso provisório é outro tipo de tratamento. Esse aqui está já um preso mais, o condenado já é um preso mais sossegado, ele já sabe que tem que cumprir aquela pena, ele tem que dar um tratamento diferenciado a ele. Enquanto que o preso provisório, ele vive aquela ansiedade, aquela angústia da espera do seu julgamento. Então, muitas vezes, eles
passam muito tempo para serem julgados, ficam muito preocupados com aquela situação, muito embora que esse problema está sendo sanado com o ingresso na magistratura de novos magistrados, que deu um impulso muito grande nessas situações. Então, raramente a gente vê um preso com muito tempo preso sem julgamento. Né? Outras situações, quando nós chegamos lá no sistema prisional há 2 anos atrás, exatamente há 2 anos atrás, na 16ª vara, quando aqueles presos iam lá na vara para a prova de regime, eram pessoas fétidas, pessoas mal vestidas, maltrapilhos, né, e sujos. Né? E aqui não é possível, porque a limpeza, a higiene pessoal do preso, a higiene do ambiente ao qual eles vivem, fazem parte da ressocialização. É importante para manter a dignidade. Sem dúvida, faz parte da dignidade do ser humano, sem dúvida alguma. Então eu passei a falar com os diretores das unidades, com a própria administração penitenciária, superintendente, e mostrando a necessidade de limpar a parte externa do sistema prisional, a parte interna, os módulos, os raios, as celas. Né? Isso vem sendo feito e já deu uma mudança significativa. Hoje eles são mais apresentáveis, são uniforme, né? A gente percebe. Uniformizados, limpos, chegam lá, não tem mais aquele problema. Né? Tem outro, lógico, tem problemas insanáveis no momento, por exemplo, da superpopulação, onde cabe 4 presos, está dormindo 8, 10, né? Muitas vezes o indivíduo dorme até em pé, lamentavelmente, porque não tem onde se deitar. Um cubículo desse tamanho para dar 8, 10 pessoas. Então, é difícil a situação. Eles são recolhidos, por exemplo, 4 horas da tarde, eles estão na sua cela e liberados 6h30, 7 horas da manhã, passando mais de 15 horas trancados num ambiente desse. É inadmissível, é lamentável que isso aconteça e o juiz da execução penal não pode omitir essa situação. Essa é uma realidade. E a gente está lutando muito para isso. Eu acredito que com a edificação dessa unidade aí para 1.000 presos, né, vai resolver temporariamente a situação dos presos condenados. E sim, eles vão ter todos eles têm sua cama, sua cela direitinho, né, e aí eles vão poder cumprir sua pena certamente com muito mais dignidade. Que bom, que bom. Bom, como ex-integrante da 17ª, o senhor notoriamente tem uma preocupação, né? Agora também na área de execuções penais, o senhor vem tentando fazer sua parte aí com tanto sacrifício para que a coisa venha dando certo, mas com relação ao Plano Brasil Mais Seguro, a gente tem algumas preocupações aqui. Somos torcedores, esperamos veementemente que tudo dê certo, mas a gente vê algumas falhas. Por exemplo, as bases das instituições policiais, das instituições de repressão não têm sido ouvidas. A gente se preocupa muito com isso. Também a questão, assim, da valorização do capital humano. O Estado tem investido em viaturas, em armamento, indiscutivelmente, sim. Mas com relação ao capital humano, a gente não tem observado isso e nos preocupa muito. O senhor vê a possibilidade de um insucesso por alguns itens como esse que citamos aqui? Sem dúvida alguma, porque nós temos uma insatisfação geral dos policiais, dos agentes penitenciários também, que está nesse contexto, né, em relação à remuneração, a baixíssima remuneração, uma atividade de altíssimo risco, não é? Então, um funcionário mal remunerado, consequentemente, o serviço certamente não é de boa qualidade. Né? Em relação à baixa da criminalidade nesse período, deve estar havendo realmente os crimes podem estar diminuindo, mas a gente vê o ingresso no sistema prisional se mantém e de uma forma crescente. Né? Realmente a polícia está bem mais eficiente, está se prendendo muito mais, se elucidando mais crime, porque o que acontecia num passado recente era que havia esses homicídios aí, e esses homicidas, né? E essas pessoas iam ficando imunes, e eles iam se agigantando, matando mais e mais e cada vez mais. Né? E esses crimes não eram apurados, por alguma razão, não sei se a falta de estrutura da Secretaria de Defesa Social, as condições que não eram dadas, ou não são dadas de forma adequada aos senhores delegados para que apurem com eficiência esses crimes. Né? Então, de forma que a gente vê, por exemplo, pessoas presas que cometeram 20, 30 e até mais homicídios que se sabe.
né? E os outros que se manteve no anonimato. Por conta essas pessoas se achavam com o poder de matar, né? Ia matando e não ia preso. Então, o que eu estou vendo de bom nisso tudo, né, com a vinda desse pessoal para cá, junto com o pessoal, os outros delegados da casa, né, é que esses crimes estão sendo apurados, está sendo dado nome aos bois. Então, o indivíduo que cometeu o crime, aquele crime está sendo apurado, investigado, e a autoria levantada, entendeu? Então, isso aí está sendo muito bom, o que não estava acontecendo no passado recente. Diminui bastante a sensação de impunidade. Com certeza. Inclusive para eles, que eles estão sabendo hoje que matando, cometendo aqueles crimes, eles certamente não vão ficar impunes. Então, a polícia realmente, a nossa polícia local, juntamente com o pessoal que veio dar apoio aqui, nos ajudar, certamente estão em causa dessas pessoas. Leonardo. Doutor Braga, gostaria de fazermos uma reflexão agora sobre aquilo que eu considero um grande dilema lá do sistema prisional, que se exige, melhor dizendo, que o sistema ressocialize o reeducando. Mas eu, pelo menos, entendo que a maioria dos reeducandos que lá chegam nunca nem foram socializados, porque não tinham acesso nenhum à educação, saúde, moradia, nada. E chegam lá e querem que o sistema ressocialize. Eu acho que é uma missão super complexa do sistema prisional. O senhor concorda? Concordo plenamente. O primeiro é o governo estadual, o governo federal tem que ter políticas públicas para evitar que o indivíduo vá para o cárcere, né? Para evitar que o indivíduo entre no mundo do crime. O que a gente vê nesses cursos que nós fazemos fora do estado de Alagoas é que o governo quer a todo custo desocupar, diminuir consideravelmente a população carcerária. Eu vejo até de uma forma, com todo respeito, de uma forma irresponsável. Porque não se pode botar um indivíduo na rua simplesmente por mudar, porque não, o indivíduo que pratica assalto, ele é quanto mais na prática de assalto, devido de regra. Né? Então, a grande demanda do sistema prisional é de assaltantes. O delegado sabe perfeitamente disso. Então, a grande demanda é de assaltantes. Que tipo de assaltantes? Antigamente, os assaltos eram muito menos, e era uma coisa pontual, era outro tipo de assalto. Hoje, a grande quantidade de assaltos são pequenos assaltos para roubar celular, para adquirir drogas. Né? E isso está enchendo o sistema prisional. Né? Então, não existe nenhuma política pública no sentido de que essas pessoas tenham um estudo de primeira qualidade, emprego eficiente, né, juntamente com sua família. Então, muitas vezes, ele se envolve no submundo das drogas, e para manter o vício ele tem que recorrer a essa situação de assaltos e tudo mais. E por conta disso, fica esse caos aí. Não tem como, o senhor está corretíssimo, não tem como combater essa situação se não houver políticas públicas no sentido de evitar que o indivíduo entre na criminalidade. Então, é terrível ver essa situação dessas pessoas, uma população carcerária constituída de jovens, né, de 18 e 25 anos. Né? Então, são pessoas de idade altamente produtiva, e aí parados, e outros ainda continuam praticando crime, muitos praticando crime para o sistema prisional. Doutor Braga Neto, se o senhor recebesse o convite hoje para ser secretário de Defesa Social do Estado de Alagoas, o senhor aceitaria? Não, é incompatível com a minha função. Então eu vou fazer, e vamos pensar aqui... De presente, né? Hipoteticamente, se o senhor fosse secretário de Defesa Social de Alagoas, eu gostaria de pedir ao senhor o seguinte: 3 atitudes que o senhor tomaria de imediato para melhorar os índices que nós temos aqui. Mas eu vou pedir ao senhor que responda isso já, depois de um breve intervalo. Lembrando a vocês que esse programa é fruto de uma parceria entre a Faculdade Estácio e o Ministério da Justiça. Então, a Estácio estreita o seu caminho dos bancos acadêmicos para o mundo profissional. A gente volta já. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Eu sou Fábio Esperon. E eu, Leonardo Assunção. Estamos aqui diariamente com o programa Segurança e Debate,
tratando de segurança, política, cidadania. E outros assuntos do seu interesse. Aonde, Leonardo? Aqui, na TV Farol. Essa é feita para você. Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. O governo investe para melhorar a saúde em Alagoas. Para cada caso, há um lugar ideal para atender você. Para esses, as unidades distritais atendem sem hora marcada. Em casos assim, procure os mini pronto-socorros. Mas em casos graves, de urgência ou emergência, venha direto para o HGE. Assim, você é atendido no lugar correto, evitando superlotação e ajudando a melhorar a saúde de Alagoas. Governo de Alagoas. Gente que faz pela gente. Alagoas registrou mais de 850 mortes no trânsito, muitas causadas pela mistura de álcool e volante. A bebida altera os sentidos e diminui seus reflexos. Isso, combinado com a direção, pode ser fatal. Beber e dirigir é crime, e o motorista alcoolizado pode ir preso. Seja consciente e faça a sua parte. A gente está fazendo, aumentando a fiscalização. Lei seca. Se beber, não dirija. Governo de Alagoas. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo o que há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Voltamos à nossa entrevista, hoje com o juiz José Braga Neto, da 16ª Vara de Execuções Penais. Doutor Braga Neto, eu vou voltar aqui à pergunta que ele fez agora há pouco. Hipoteticamente, se o senhor fosse o nosso secretário de Defesa Social, 3 atitudes o senhor tomaria assim de imediato para a gente melhorar esses índices aí? Não é muito fácil não, até porque eu nunca pensei em ser secretário de Defesa Social. Acho até que o senhor não merece esse castigo. É uma missão extremamente árdua. Eu vejo o nosso secretário de Defesa Social bem intencionado, com bons propósitos,
tentando combater a criminalidade da forma com que ele pode, com que dispõe, né, que não é fácil fazer segurança pública no estado de Alagoas nessas condições que vivemos. Mas teríamos 3, não? 3 sugestões? Prefere não dizer. Leonardo, por favor. Doutor Braga, falamos de vários problemas aqui. Gostaria de indagá-lo a respeito de uma coisa que eu acho que pode ser tida como uma ótima iniciativa, que é o Núcleo Ressocializador da Capital. Qual a sua avaliação a respeito daquela unidade, que tivemos inclusive a oportunidade de gravar um programa lá, que é muito interessante, Núcleo Ressocializador da Capital. O Núcleo Ressocializador, dentro da nosso sistema prisional, é um sonho. É algo do primeiro mundo. É uma situação que todo alagoano devia tomar conhecimento do que se passa ali no Núcleo Ressocializador. São pessoas que estão ali, cometeram algum delito, lógico, graves, outros menos graves, mas estão em plena ressocialização. E o Estado, ali, naquela unidade, dá todas as condições para que ele tenha uma ressocialização plena. Né? E isso está se mantendo ao longo desses 2 anos, ou quase 2 anos, no ressocializador. Então, o índice de reincidência é praticamente zero das pessoas que recebem progressão de regime ali. Né? O tratamento dispensado a eles na unidade é diferenciado, eles correspondem. A parte organizacional da unidade é completamente diferente das outras. Né? Tem pontuação diária por atividades daqueles indivíduos que lá compõem o núcleo ressocializador. Começa já, quando eles se levantam, vai arrumar sua cama, fica tudo limpinho, tudo extremamente, extremamente limpo, organizado. Né? Ele sai, fica tudo arrumadinho ali, vai fazer suas atividades físicas, voltam para a atividade física, tomam banho, para trabalhar atividade física, vão trabalhar. Né? E o difícil é a gente arranjar emprego, ou emprego de trabalho, não é emprego, trabalho para todos. Que, lamentavelmente, está muito difícil. Então, se encontrar trabalho para os presos de uma forma geral. Né? Então, no sistema prisional não tem trabalho para todos, né? Muita gente quer trabalhar, não tem trabalho para essas pessoas, lamentavelmente. As pessoas, os presos, já vão saindo um pouco do núcleo ressocializador, os presos do regime, os condenados do regime semiaberto, quando nós já falamos aqui, eles ficam em liberdade, em prisão domiciliar, mas podem, com autorização judicial, nossa, seja várias, trabalharem. Né? Então, o que a gente vê e fica solidário com ele, mas é muito difícil, por exemplo, um indivíduo desse arranja um emprego, fica escondendo porque está monitorado, porque se as pessoas souberem que ele é um presidiário, ex-presidiário, não o demitem. Entendeu? A gente fica angustiado com essa situação. É lamentável que as empresas, as construtoras, de uma forma geral, as empresas de uma forma geral, pensem dessa forma. Então ele não deve ver um apenado, uma pessoa, um ex-presidiário, como um criminoso. Vamos dar uma oportunidade a essas pessoas, não é? Porque ele trabalhando, dificilmente ele vai voltar à criminalidade. Né? E ele, em liberdade, sem uma oportunidade, com a família para sustentar, então ele fica, sem emprego, lógico, ele fica propenso a delinquir novamente. Então é muito importante que as empresas, eu faço até um apelo aqui nessa oportunidade, que as empresas podiam até dispensar um certo percentual para essas pessoas, e tem todo o nosso apoio, o acompanhamento nosso, não só tem no sistema prisional, tem os gestores do semiaberto que acompanham, juntamente com o juiz das execuções penais, acompanham essas pessoas que estão trabalhando. Então não há menor perigo, não há o menor risco dessas pessoas voltarem a delinquir. Agora, que não pode dizer 100% que não vai delinquir, mas a possibilidade é mínima possível. Então, todas essas empresas deviam ver essa situação e não marginalizar essas pessoas que já cumpriram, já pagaram e estão pagando ainda pelos que fizeram.
Então não é penalizado 2 vezes. Penalizado porque já foi penalizado judicialmente, depois penalizado pela sociedade que não quer empregar, não dá oportunidade a essas pessoas. E vale ressaltar, né, aqui vai um elogio ao governo do Estado, existe inclusive, né, um incentivo, algumas empresas têm uma redução, eu não me recordo exatamente agora, mas nós fizemos um programa nosso lá no sistema prisional, no núcleo ressocializador. Eu confesso ao senhor, eu tenho um trabalho, inclusive, no nosso site www.programasegurançaemdebate.com, onde eu defendi a privatização do sistema total no Brasil. Mas depois de conhecer o núcleo ressocializador, como o senhor disse, eu fiquei encantado, o meu estigma sobre isso se reduziu bastante e sou hoje um defensor de termos aí 50% privatizado e 50% na mão do Estado. Mas ressalto aqui as palavras do magistrado, quando a gente precisa dar essa oportunidade. É muito melhor você fomentar esse tipo de retorno, né, do custodiado, do reeducando ao mercado de trabalho, do que você pagar o preço da reincidência. Existem algumas empresas, a exemplo... O senhor gostaria de citar alguns nomes? Da Casal, isso, Correios, a Universidade Federal de Alagoas, eles recepcionam essas pessoas. Tem uma cota para abrigar essas pessoas, para acolher essas pessoas. E não tem qualquer problema, são pessoas, muitos deles são elogiados pelo trabalho que desempenham nessas instituições. Que interessante, Leonardo. O senhor comentou acerca do baixo índice de reincidência lá no núcleo ressocializador da capital. Existe já algum trabalho sobre o índice de reincidência nas unidades como um todo, e assim como também o número total de reeducandos no sistema alagoano, né, e a capacidade que as unidades têm, e certamente estão com essa capacidade estourada aí no número de presos? Veja bem, não existe um estudo ainda concluído sobre a reincidência no estado de Alagoas. Na 16ª Vara nós estamos fazendo esse trabalho já. E estamos bem avançados e com certeza no mais tardar em 30, 60 dias estamos concluindo esse trabalho. E vamos ter um percentual de reincidência, certamente, daquelas pessoas que estavam no regime semiaberto ou aberto e voltaram a delinquir. Então... Doutor Braga Neto, eu vou fazer 4 perguntas ao senhor e gostaria que as 3 primeiras o senhor me respondesse sim ou não. O senhor acha que o trabalho de um praça é mais importante do que o trabalho de um oficial militar nas polícias? Não. O senhor acha que o trabalho do oficial militar é mais importante que o praça? Não. Então ambos se completam? Sem dúvida alguma. Perfeito. Eu gostaria de perguntar ao senhor não acha que essa distância, esse ato que há entre o salário de um praça e o salário de um oficial maior, é algo que também contribui para o insucesso do nosso Plano Brasil Mais Seguro? A gente em Alagoas tem um hiato assim, muito considerável. Eu não tenho uma formação, um funcionamento formado sobre essa situação. Não posso dizer, até porque realmente eu não conheço a remuneração nem do oficial, nem do praça, mas o que há uma grande diferença existe. Eu acho que essa distância deve ser diminuída, em todos os segmentos, inclusive. Que bom. Então compartilha aqui das nossas ideias. Leonardo. Um tema que está aí totalmente em voga no momento é a questão da maioridade penal. Qual a sua opinião, que está lá no dia a dia do sistema prisional alagoano, acerca desse tema? A maioridade, na sua opinião, deve ser reduzida ou não deve ser reduzida? Veja bem, o sistema prisional, da forma na atual conjuntura, está em colapso. Nós não temos onde botar mais reeducandos e pessoas que cometeram os mais diversos crimes. Nós não temos onde colocar. Para se construir, edificar uma unidade é a coisa mais difícil do mundo. Para se contratar agente penitenciário para tomar conta dessas pessoas, nem se faz. Me parece que houve um concurso público para essa categoria até hoje. Né? E cada dia se sai, como já falamos anteriormente, se sai agente penitenciário dos quadros do sistema prisional, do SGAP. Né? Então, ora, se colocar, se diminuir a minoridade penal, essa população carcerária vai quase que dobrar. E o governo não quer isso. O governo não quer, talvez não queira a redução da maioridade penal por conta dessa situação, talvez até financeira, né? Do caso de aumentar a população carcerária, vai ter muito mais gasto com essas pessoas. Mas é um caso a se pensar. É gravíssimo a situação que nós estamos vivenciando. Então nós estamos vendo pessoas menores, adolescentes, praticando os mais diversos tipos de crimes, amparados por essa situação.
Então, ou eu vejo, ou se põe mais rigor no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou se reduz a maioridade penal. O que não pode ficar é o indivíduo, não, eu, no máximo, posso passar 3 anos recolhido numa unidade menor, no máximo. Pode cometer o mais perverso dos crimes. Então, eu acho que não deve ser revista essa situação. Sim. Não diria necessariamente com a redução da maioridade penal. Eu fico feliz de ouvir a opinião do senhor, até porque aqui nós temos algumas divergências. Eu sou um defensor da redução, porque é uma constante, né? Hoje se tornou hábito, né? O maior de idade faz uso do menor com uma frequência assim, incontrolável. Né? Inclusive a gente tem em certas ocorrências onde fazemos aqui as pesquisas, quem pratica o disparo, na realidade é o maior, mas rapidamente o menor assume, já foi pactuado sobre isso, então eu fico muito preocupado. E quando penso numa redução, imagino assim, quanto mais jovem for, até mesmo o infrator vai ter uma dificuldade em recrutar essa garotada muito mais jovem, porque não sabe fazer uso de uma arma e tal. Então eu penso dessa forma, mas fico feliz de ouvir a sua opinião, o senhor que está no dia a dia aí na vara de execuções penais. Leonardo, por favor. Eu gostaria de indagá-lo, com a experiência adquirida lá na vara de execuções penais, se o senhor concorda com a afirmação de que o Brasil pune muito mais as infrações menores, deixando as mais graves impunes, geralmente. Não, eu discordo. Eu acho que essas punições são iguais. Né? Os processos tramitam com a mesma celeridade, ou com a mesma, vamos dizer, frieza, com a mesma... Né? Se os processos naquela vara não são céleres, não é para um determinado tipo penal, e sim para todos. Se o juiz dá mais ritmo naqueles processos ao qual ele preside, então, com certeza, todos aqueles processos vão ser julgados mais rapidamente. Agora, como já falamos aqui em um dos intervalos, o que acontece, por exemplo, nos crimes contra a vida, a impressão que se dá é que não anda, ou anda muito devagar. Mas nos crimes contra a vida, existe praticamente são 2 instruções. Tem um primeiro momento, onde se faz toda uma instrução processual e vai até a pronúncia. E depois vem a fase do tribunal do júri. Então, são 2 julgamentos, posso dizer. Então, aí requer bem mais tempo. Mas os outros crimes, praticamente, são todos, têm a mesma tramitação, não tem maior dificuldade, de forma alguma. Então, o juiz não vai selecionar crime mais simples ou crime mais grave. Não, ele vai julgar de uma forma dinâmica todos os processos. Bom, nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. Meu acerto do alvo hoje irá para a publicação na semana passada do acórdão da ação penal relacionada ao mensalão lá no Supremo Tribunal Federal. Vamos torcer que agora, com essa publicação de mais de 8.000 páginas, muito extenso aquele acórdão, mas que a ação progrida e as punições efetivamente ocorram, que é o que a população brasileira quer. Agora, já o erro do alvo eu vou dedicar também para as chuvas que ocorreram, não para as chuvas, né, mas para os gestores aqui da cidade, do estado, que permitiram que com uma chuva não tão intensa assim, mas a cidade vivesse um certo caos, né? Ruas alagadas, riachos transbordando, energia elétrica faltando. Então temos que nos preparar, sabemos que estamos nos aproximando do período de chuvas, mas não é possível uma capital brasileira ficar naquelas condições que semana passada vimos aqui em Maceió. Doutor Braga, por gentileza, o seu acerto e erro no alvo. O meu acerto, que eu me reportar agora, e o grande acerto é a edificação de uma unidade para 1.000 presos do sistema prisional da capital. E o erro é a permanência no erro da desativação do sistema semiaberto, sem ter uma unidade para abrigar essas pessoas, e nós, quase de uma forma compulsória, temos mais de 900 pessoas condenadas na rua, muitos deles voltando a praticar crimes. Concordo plenamente. Bom, o meu acerto do alvo eu vou dedicar ao projeto de extensão Inclusão Social pela Educação, alfabetização e noções de cidadania para homens e mulheres em regime semiaberto e aberto, beneficiados pelo convênio entre a UFAL e a SGAP, sempre tendo à frente a professora doutora Elaine Pimentel. Esse é o meu grande acerto do alvo.
O meu erro do alvo eu vou dedicar mais uma vez à CGESP, a Secretaria de Gestão Pública aqui do Estado de Alagoas, persiste em postergar a liberação da progressão dos policiais civis oriundos de 2001 e 2002. Isso também fomenta o insucesso do Plano Brasil Mais Seguro. Doutor Braga, eu gostaria que agora, em 1 minuto, o senhor fizesse as suas considerações finais sobre o que debatemos e a sua vontade. Eu fiquei muito satisfeito de vir aqui, atendeu às nossas expectativas. Eu espero que tenhamos outras oportunidades para fazer, estar aqui presente e combater o que nós e expor para toda a população do Estado de Alagoas a situação do nosso sistema prisional do Estado de Alagoas. Que bom, a gente agradece ao senhor pela vinda aqui. Lembrando, esse programa também pertence ao senhor, a sua vara lá. Precisando divulgar algum trabalho, conte conosco aqui. Tá? Eu vou aproveitar rapidamente e fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer ao corregedor lá do Ministério Público Estadual, Dr. Márcio Roberto Albuquerque, a sua esposa, Roberta Tenório, também ao grupo de escolta lá de remoção do SGAP, né, GE. Quero também agradecer ao Marcelo Jobim, que é assessor da vice-presidência do Tribunal de Justiça, que fez aniversário agora no último dia 24. Parabéns aí e continue conosco aqui. Leonardo, alguns agradecimentos? Eu gostaria de agradecer a doutora Vanessa Tomás, nossa telespectadora aí também pela internet, ao Berg, policial civil, mora lá em São Miguel dos Campos, mas sempre está nos observando e acompanhando, ao Ronald, que atua lá na 16ª Vara de Execuções Penais, que sempre se destaca com a sua educação e atenção às pessoas que procuram aquela unidade jurisdicional, e ao Heidberg Lira, nosso telespectador assíduo, que sempre nos acompanha. Bom, um carinhoso abraço a todos vocês, a gente agradece mais uma vez a sua audiência, conta que você vai ter muita paz e voltamos no próximo programa. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Eu sou Fábio Speron. E eu, Leonardo Assunção. Estamos aqui diariamente com o programa Segurança e Debate, tratando de segurança, política, cidadania e outros assuntos do seu interesse. Aonde, Leonardo? Aqui, na TV Farol. Essa é feita para você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. O governo investe para melhorar a saúde em Alagoas. Para cada caso, há um lugar ideal para atender você. Para esses, as unidades distritais atendem sem hora marcada. Em casos assim, procure os mini pronto-socorros. Mas em casos graves, de urgência ou emergência, venha direto para o HGE. Assim, você é atendido no lugar correto, evitando superlotação e ajudando a melhorar a saúde de Alagoas. Governo de Alagoas. Gente que faz pela gente. Alagoas registrou mais de 850 mortes no trânsito, muitas causadas pela mistura de álcool e volante. A bebida altera os sentidos e diminui seus reflexos. Isso, combinado com a direção, pode ser fatal. Beber e dirigir é crime, e o motorista alcoolizado pode ir preso. Seja consciente e faça a sua parte. A gente está fazendo, aumentando a fiscalização. Lei seca. Se beber, não dirija. Governo de Alagoas.
Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo Que Há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado!